Fala pessoal, professor Rian, para mais uma aula de resolução de questão de concursos do bloco de Química Analítica. Na aula de hoje a gente vai resolver questões a respeito de cromatografia líquida de alta eficiência e também de cromatografia gasosa. São temas, senhores, que caem bastante. Por quê? Porque são equipamentos que estão presentes nos laboratórios de química forense para as mais diversas finalidades. Então, normalmente, uma prova bem elaborada, ela pega o candidato e coloca o candidato numa situação prática onde ele vai vivenciar o seu cargo. E, sem dúvida alguma, você farmacêutico, você químico, você vai ser colocado em determinado momento nestas situações. Então, você pode ser cobrado por causa disso. Bacana? Então, vamos iniciar a aula, senhores, fazendo uma breve revisão do que é o HPLC. Ou no português, o CLAI. Pois bem, senhores, se você não assistiu à aula passada, eu recomendo que você assista, onde eu dei explicações gerais a respeito de métodos cromatográficos. Você entendeu os fundamentos gerais dessas variadas técnicas que são os métodos cromatográficos. Hoje a gente vai falar especificamente de dois métodos. Primeiramente, o cromatógrafo líquido. No cromatógrafo líquido, senhores, você tem a fase estacionária como uma coluna cromatográfica de ser pequena, relativamente pequena. E você faz passar por essa coluna cromatográfica uma fase móvel que é líquida. Que aí você pode ter somente um solvente como fase móvel, ou que normalmente acontece, você tem a mistura de diferentes solventes, de diferentes polaridades. Então, você aplica a amostra no equipamento e esse solvente ele vai carregar, ou essa mistura de solventes, vai carregar as substâncias que compõem a mistura da sua amostra. E dependendo das características químicas dessas substâncias que lá estão presentes, elas podem ficar mais tempo retidas na coluna cromatográfica ou ficar menos tempo retidas. Mas todas irão sair. Por quê? Porque elas somente são detectadas uma vez que elas saem da coluna cromatográfica. Então, ela passa pela coluna, dependendo da afinidade dela, ela fica um tempinho, ela fica um tempão, e depois ela sai para ser detectada no próprio detector. Esse detector, senhores, normalmente no CLAI, no HPLC, é um detector de espectrofotometria ultravioleta visível, que nós também já temos uma aula no canal, onde você pode acompanhar. Bacana? Então, para você revisar, eu gosto muito daquele exemplo que eu dei na aula passada, o exemplo do shopping. Imagina que você está no shopping com seus 3 irmãos e vocês estão indo embora do shopping. Estão a caminho do estacionamento. Só que nesse caminho para o estacionamento, seu primeiro irmão encontra uma pessoa conhecida e fica lá conversando. Os outros seguem caminho. Daqui a pouco, o segundo irmão encontra também uma pessoa conhecida dele e fica batendo papo. Você e seu último irmão seguem para o estacionamento. Já na saída ali do estacionamento, seu terceiro irmão também encontra uma pessoa conhecida e fica batendo papo. Você segue para o estacionamento. Mas todos os seus 3 irmãos vão terminar a conversa e vão todos seguir para o estacionamento e se juntar com você no final. Concorda? Agora, pode ser que um irmão papeie, fique batendo papo mais tempo do que um outro irmão. A mesma coisa aqui. Dependendo da afinidade que a molécula tiver com a fase estacionária, a coluna, essa substância ela pode ficar mais tempo batendo papo com a coluna cromatográfica e demorar mais para sair e bater no detector e ir para o estacionamento. Compreendido? Então, uma vez que todos saem e saem em tempos diferentes, o equipamento ele vai te mostrar exatamente isso. Com quanto tempo cada substância vai sair. E como resultado, senhores, você terá este tipo de gráfico, onde ele é caracterizado por picos. Os picos de um cromatograma, eles são referentes às substâncias que compõem aquela mistura. Mas calma, eu quero te lembrar um detalhe. Eu quero te lembrar que não necessariamente
cada pico é uma substância. Porque dependendo do método cromatográfico utilizado, duas substâncias podem estar saindo juntas. Então, um pico, ainda mais se o pico ele for bastante largo, isso é indicativo de que pode haver aqui, na verdade, duas substâncias eluindo ao mesmo tempo. E o equipamento não conseguiu diferenciar. Professor, então como é que eu faço para ter essa certeza? Você muda a sua fase móvel, você altera as proporções de polaridade dos seus solventes, de tal maneira que agora você tenha dois picos mais finos, separados. Ok? Então, o pico, quanto mais fino ele for, e quanto mais simétrico ele estiver, melhor para você. Se ele tiver mais para um morro, isso não é legal. Isso pode indicar que existem outras substâncias, mais de uma substância eluindo naquele momento. Perfeito? Então, o cromatograma, senhores, os picos, eles vão ser dados em tempos diferentes, tá? Tanto que você tem no eixo da horizontal o tempo de saída dessas substâncias. Então, eles vão sair em tempos diferentes. A substância A sai aqui mais rápido, em 7 minutos, 6, 7 e pouco. A substância B vai sair no tempo de 9 minutos e a substância C vai sair em 10 minutos. São seus três irmãos. Ok? Entendido? Perfeito? Então, você bateu o olho. Bom, tem três substâncias a priori. Professor, o equipamento ele vai te dizer. Quais são as substâncias? Não. O cromatógrafo líquido, por si só, ainda mais com um detector de ultravioleta visível, ele não diz quais são as substâncias. Repito, vou repetir a informação para você anotar. O cromatógrafo líquido de alta eficiência com detector ultravioleta visível, ele não identifica as substâncias que foram separadas. Não identifica. Então, você precisaria utilizar uma outra técnica analítica, por exemplo, um espectrômetro de massas, ou você deve utilizar padrões conhecidos. Por exemplo, você tem uma mistura ali, que aparentemente é uma droga apreendida, e você quer saber se naquela droga existe ou não determinada substância ilegal. Para caracterizar o crime, você precisa ter a substância que é proibida. Então, você quer saber se ali tem cocaína, por exemplo, naquela mistura de pó que foi apreendida. Você pode separar as substâncias que lá estão presentes e você pode também injetar no equipamento um padrão conhecido que você sabe que tem cocaína. E até mesmo na quantidade que você conhece, porque o padrão normalmente você já tem a quantidade definida. Por quê? Porque aí, se você tiver um pico saindo no mesmo tempo que o seu padrão tem, que a sua cocaína tem, pode ter certeza, ali tem cocaína. Por quê? Porque eles utilizaram o mesmo método. Eles utilizaram o mesmo sistema eluente. Eles utilizavam as mesmas proporções de solventes na fase móvel. Então, os dois saíram, pelo menos um pico saiu no mesmo tempo que o seu padrão, então você pode bater o martelo e dizer que ali tem aquela substância. Compreendido? Se você não tiver à sua disposição um espectrômetro de massas, por exemplo. Aqui eu deixei só a imagem dos solventes utilizados, né? Normalmente você tem equipamentos que têm várias bombas que permitem você injetar vários solventes e mudar as combinações de solventes. E aqui eu tenho uma imagem das colunas cromatográficas, para você ter ideia de como elas são pequenas. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. A química analítica está presente em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a biologia, física, engenharia, agricultura e outras. A sua grande aplicação está na determinação de resíduos contaminantes do meio ambiente, alimentos, etc. Considerando o texto,
assinale a alternativa correta. Veja só, senhores. Letra A. Na letra A, a cromatografia líquida de alta eficiência é usada principalmente para a determinação de compostos voláteis. Vamos com muita calma. Vou ler novamente essa alternativa para você. Letra A. Cromatografia líquida de alta eficiência é usada principalmente para a determinação de compostos voláteis? Não, né, senhores? Compostos voláteis, você pensa no cromatógrafo gasoso. Normalmente, a amostra que você aplica no cromatógrafo líquido, ela é líquida, tá? Você dissolve ela, coloca dentro de um vial e coloca no equipamento para aplicar. Então, alternativa errada. Letra B. A pré-coluna é empregada para facilitar a entrada da amostra no injetor automático de um cromatógrafo líquido. Veja só, senhores. A pré-coluna, ela serve para, entre aspas, limpar a sua amostra. Para impedir que o excesso de impurezas que possam estar presentes na sua mistura saturem aquela sua coluna cromatográfica. Por quê? Porque a coluna cromatográfica ela vai ter uma vida útil. Então, quanto mais tu preservar a tua coluna cromatográfica, melhor. Então, se tu está analisando se tu está analisando amostras que são misturas de várias substâncias, aquelas várias substâncias vão impregnando dentro da coluna cromatográfica. E para você preservar, você faz, entre aspas, uma filtragem com uma pré-coluna, onde essa pré-coluna tem a mesma fase estacionária da coluna. Então, ela serve meio que para proteger, guardiã, né? É uma guardiã da sua coluna. Então, ela não é utilizada para essa propriedade de facilitar a entrada da amostra no injetor, não. Ok? Letra C. A fase estacionária mais comum utilizada nas colunas para a cromatografia líquida é a C18, que contém um grupo alquil de 18 carbonos ligados à superfície da sílica. Perfeito, está lindo essa alternativa, tá? De fato, no HPLC, você utiliza fases estacionárias, fases reversas, como fases estacionárias. Fase reversa quer dizer que a fase estacionária ela é apolar. Assiste a aula passada. Eu expliquei o que é essa questão da fase normal e fase reversa. No HPLC utiliza-se mais fase reversa, sendo a coluna C18 uma das mais utilizadas. Está legal, está massa essa alternativa. Letra D. Os detectores ultravioleta visível e de fluorescência são os mais indicados para cromatografia gasosa. Opa! Cromatografia gasosa, ele não pega muito ultravioleta e visível não, tá? Nem fluorescência. Cromatografia gasosa é mais interessante utilizar massas, por exemplo. Tanto que as aquisições para laboratórios de perícia criminal, laboratórios forenses, normalmente já é feita em conjunto, tá? Cromatógrafo gasoso acoplado ao massas, que vai identificar quais são as substâncias separadas pelo cromatógrafo. E letra E, por fim, a escolha da fase móvel na cromatografia líquida independe do analito que se pretende quantificar. Calma, aí é baixaria. Por quê? Porque a fase móvel, ela de fato precisa ser escolhida de acordo com as características das substâncias que você quer separar. Porque já que você vai separá-las de acordo com a polaridade, por exemplo, é uma das técnicas, de acordo com a polaridade, você precisa conhecer a polaridade das substâncias que você quer separar para você fazer uma combinação de solventes diferente da polaridade da sua fase estacionária. E assim as substâncias vão ser levadas para um lado de polaridade da fase estacionária ou para o lado de polaridade das fases móveis combinadas. Perfeito? Então, baixaria, está errado. Gabarito, letra C. Deixa eu te mostrar alguns detalhes sobre as colunas de HPLC. A coluna, normalmente, senhores, é uma coluna de sílica, tá? Que tem grupamentos silanóis, que é esse grupamento aqui, a hidroxila. Você sabe que a hidroxila, quando ela está presente, ela dá um caráter polar a esse composto. Pois bem, essa é a fase normal, né? Que a gente viu na aula passada.
que já se encontra aqui no canal. Só que você pode promover uma mudança química desse grupamento. Você pode acrescentar outros grupos ainda mais polares, ou você pode acrescentar grupos apolares. Perfeito? Quando você acrescenta grupos apolares, você terá, então, a fase reversa. Você terá a fase reversa, onde você troca a hidroxila por um grupamento alquila, uma cadeia de carbonos. E você sabe, quanto mais carbono tiver no composto, quanto mais CH tiver o composto, mais apolar ele será. Mais apolar ele será. Então, você pode modificar botando alguns grupos, como amino, ciano e diol, deixando ele mais polar, ou você pode botar grupamentos alquilas, C4, C8 e C18, que quer dizer a quantidade de carbonos presentes naquela cadeia. A C18 é a mais utilizada. Com relação à fase móvel, senhores, quando se utiliza fase reversa, ou seja, a fase estacionária, ela é apolar. Então, a fase móvel, ela tem que ser o quê? Polar. Para a fase móvel ser polar, você vai utilizar quais solventes? Você tem como opções acetonitrila, metanol, água e THF, tetrahidrofurano. E aí você pode modificar as proporções dele de tal forma que você altera essa polaridade, consegue separar melhor as suas substâncias. Vamos para a segunda questão, uma questão muito boa, muito interessante, vai fazer você botar o tico e teco para funcionar. A figura e a tabela abaixo mostram, respectivamente, o cromatograma e o resultado das análises de uma amostra de HPLC. Para atender à faixa de sensibilidade do método, a amostra após o tratamento foi diluída 2 vezes. A coluna empregada foi de troca catiônica e empregou-se fase móvel aquosa. Opa! Tem algumas informações interessantes, outras não são tão relevantes. A primeira informação interessante é o tipo de coluna utilizada para essa análise. Não é uma coluna de sílica. Quer dizer, até é de sílica modificada, né? Mas é uma coluna de troca iônica. Ou seja, uma coluna catiônica, ela vai atrair a substância não pela polaridade em si, até pode atrair pela polaridade, mas ela vai atrair mais pela capacidade iônica da molécula, se a molécula ela estiver ionizada, perfeito? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Você tem a fase estacionária como sendo catiônica. Ou seja, ela tem um caráter iônico. Ela vai atrair quais substâncias? As substâncias que também são iônicas. As substâncias ionizadas, elas vão ficar mais presas naquela fase estacionária que também está ionizada. Perfeito? E quem são as substâncias iônicas? São as polares ou as apolares? São as substâncias polares. Ou seja, quanto mais polar for a sua molécula, mais tempo ela ficará retida nessa coluna de troca catiônica. Tudo bem? Se ela vai ficar mais tempo retida na coluna, ela vai sair com mais tempo. O pico dela vai ser detectado com muito mais tempo. Então, dessas 5 substâncias mostradas no cromatograma, qual é a mais polar? A mais polar é a substância 5. Porque ela demorou mais para ser detectada. Isso significa que ela ficou batendo papo com a coluna cromatográfica mais tempo, pelo fato dela ser iônica também. Perfeito? Então, a 5 é a mais polar e a 1 é a mais apolar. Poderíamos, assim, trabalhar. Então, sabendo disso, você já pode eliminar a letra A, que diz que a 5 é a mais apolar. A substância 3 é menos polar do que a substância 1. Vamos lá. A substância 1 é a menos polar de todas. Então, a alternativa já também está errada. Letra C. As concentrações das substâncias 1 e 2 na amostra são iguais, sendo seu valor igual a 10 gramas por litro. Vamos com muita calma analisar essa questão da área sobre o pico. Isso eu não falei para vocês e eu peço que vocês anotem. É uma informação de extrema relevância.
Você consegue quantificar uma análise por HPLC? Você consegue quantificar as substâncias dadas no HPLC? Sim. De fato, senhores, você consegue quantificar as substâncias presentes na sua amostra. Como é que você quantifica? Através do cálculo da área sobre a curva. Então, cada pico desse, na verdade, é uma curva que vai ter uma área que pode ser calculada pelo próprio equipamento. A quantidade de substância, a concentração da substância, ela é proporcional à área sobre a curva mostrada. E a própria questão já te aponta essa área sobre a curva que foi dada de cada pico. De cada pico. Assim como as análises dadas pelo padrão. Então, veja só. Na concentração padrão é que você conhece, né? Aqui ele está dizendo que as concentrações 1 e 2 são iguais. Vamos com calma. Na 1, quanto foi que você analisou? A área sobre a curva deu 90 mil. A área do padrão também é 90 mil. Então, a 1 você pode bater o martelo dizendo que, de fato, é 10 gramas por litro. Você pode dizer que a 1 é 10 gramas por litro. Por quê? Porque ele usou um padrão a 10 gramas por litro e deu uma área sobre a curva igual. Perfeito. Então, você pode bater esse martelo. E a 2? Bom, a 2, 10 gramas da substância 2 deu uma área sobre a curva de 120. De 120. Ok? Ou seja, ela não é necessariamente 10 gramas. 10 gramas. Perfeito? Então, as substâncias, elas possuem concentrações diferentes. Concentrações diferentes. Perdão, senhores. Perdoe-me. Aqui, na verdade, ela está correta, tá? Por quê? Porque 120 do padrão, ela corresponde a 10 gramas por litro. E na sua amostra, você tem 120 mil de área sobre a curva. Ou seja, também será de 10 gramas por litro. Então, a área sobre a curva da substância 1, ela não é igual à área sobre a curva da substância 2. Não são iguais a área sobre a curva, porém, a concentração é igual. Perfeito? Então, o gabarito, de fato, é a letra C. Perdoe minha confusão. Mas eu quero que vocês entendam. Você tem a concentração padrão conhecida e vai ver quanto vai dar de área sobre a curva daquele padrão. E você vai pegar isso depois e vai comparar com a sua amostra. Quanto foi que deu. Perfeito? Então, o gabarito deu letra C. Pode marcar letra C. Ok? Tudo tranquilo? Terceira questão, senhores. Na terceira questão, é uma questão já batida em aulas passadas, né? Que são os tipos de cromatografia que são utilizados. Aqui diz que a cromatografia líquida é uma técnica cromatográfica na qual a fase móvel é um líquido. Analise os mecanismos abaixo indicados e assinale a alternativa que corresponde ao número de mecanismos. Veja só, sem nem titubear, você já pode marcar a letra E. Por quê? Porque todos esses tipos de cromatografia podem ser aplicados na cromatografia líquida. De adsorção, de partição, de troca iônica, de exclusão por tamanho e de afinidades. Só vai mudar a coluna cromatográfica que você vai utilizar no seu aparelho. Perfeito? Pode voltar na aula passada, que a gente falou de métodos cromatográficos, que está tudo explicado dessas técnicas. Quarta questão, senhores. O sucesso da análise cromatográfica depende fundamentalmente da coluna escolhida, conforme a natureza das substâncias que se deseja determinar. As colunas de fase reversa são as mais utilizadas na separação por HPLC. Não é correto afirmar, e quando você vir na questão esse não, você pode destacá-lo, perfeito? Para que você não corra o risco de perder a questão por desatenção. Não é correto afirmar sobre as colunas de fase reversa que são colunas de fase ligada? São colunas de fase ligada, tá? São colunas de fase ligada. Letra B. A retenção pode ser aumentada
reduzindo a polaridade da fase móvel. Vamos lá. A fase estacionária, que é a fase estacionária reversa, ela é o que a gente já aprendeu em aulas anteriores e também nesta aula? Ela é apolar. Ela é apolar. Se ela é apolar, senhores, e eu quero aumentar o tempo de retenção das minhas substâncias nela, a minha fase móvel não pode ser apolar também. A minha fase móvel tem que ser o mais diferente possível da polaridade da fase estacionária. Então, a minha fase móvel, ela tem que ser polar. Ou seja, eu tenho que aumentar a polaridade da minha fase móvel. Perfeito? Então, a alternativa errada já é a letra D. Vamos só ver as outras, só para ver se tem alguma informação interessante. A polaridade da fase móvel utilizada é alta. Acabei de explicar. Se a fase estacionária é apolar, a fase móvel ela tem que ser polar. A amostra mais polar elui mais rapidamente, ela sai mais rapidamente. Correto. Por quê? Porque ela não vai encontrar afinidade na fase estacionária. A fase estacionária é apolar. Ela não vai encontrar afinidade com a fase estacionária. Ela vai seguir o fluxo com a fase móvel, que é apolar. Perdão, que é polar, né? Que é polar. As do tipo C18, C8 e C2 são exemplos de fase reversa. Perfeito, correto. Questão linda. Quinta questão, senhores. O diquat e o paraquat são herbicidas utilizados para controlar o crescimento excessivo de vegetação aquática. São sólidos cristalinos, de cor branca amarelada, muito solúveis em água, de ponto de fusão acima de 180 graus. A figura apresentada a seguir mostra os resultados de separação desses herbicidas em amostra de água previamente limpa e concentrada com detecção no ultravioleta, e ele deu aqui o comprimento de onda do paraquat e do diquat. Perfeito? Ou seja, você tem um detector ultravioleta visível. De acordo com essas informações, é correto afirmar que a figura indica a técnica empregada de acordo com a separação dos herbicidas que... Veja só, senhores. Bateu o olho nesse cromatograma, você fica em dúvida em duas coisas. Professor, o cromatograma é muito parecido com o cromatograma de HPLC, como também é muito parecido com o cromatograma de CG. Concorda? Então, você já tira espectroscopia de ultravioleta, não tem nada a ver. Ressonância magnética nuclear, nada a ver. E cromatografia em camada delgada, que é a plaquinha lá que a gente estudou na aula passada, que também não tem nada a ver. Você vai ficar entre essas duas. Professor, e agora? Agora você vai lembrar do detector que é mais utilizado em cada cromatógrafo. No HPLC, é muito utilizado o detector ultravioleta, visível também. Então, é mais fácil que esse cromatograma ele seja de um HPLC do que de um CG. O CG ele utiliza mais o massas, por exemplo, e outros detectores. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B. Beleza, senhores? Tudo tranquilo? Vamos adiante. Veja só. Vamos fazer uma breve revisão do que é a cromatografia gasosa? A cromatografia gasosa, senhores, ele vai respeitar os mesmos princípios que nós já estudamos nos outros métodos cromatográficos. Você tem uma fase imóvel, você tem uma fase estacionária. E você tem a amostra que ela vai sentir-se mais afim, vai sentir uma afinidade maior pela fase estacionária, ficando mais tempo retida, ou ela pode não sentir afinidade pela fase estacionária e pode seguir o fluxo, saindo, sendo eluída mais, sendo arrastada de forma mais rápida e saindo do detector e sendo detectada de forma mais rápida. Perfeito? Então, ela respeita os mesmos princípios. Quais são, então, as diferenças, senhores? A diferença principal está na fase móvel. A fase móvel, na cromatografia gasosa, ela é um gás. E ela normalmente é um gás de arraste, ou seja, um gás inerte. É um gás que não pode reagir com os compostos que estão sendo separados. A segunda diferença é, você vai analisar compostos voláteis. Compostos prioritariamente voláteis que têm um ponto de ebulição abaixo de 300 graus. Agora, muita calma. Não somente substâncias voláteis em si. Você pode utilizar amostras líquidas
Porque o equipamento ele dispõe de um forno. E esse forno ele vai volatilizar a sua amostra líquida também. Perfeito? Então você pode fazer essa mistura desses compostos voláteis. E o outro detalhe que eu preciso que você anote, que eu preciso que você lembre, porque já caiu bastante em questões de prova. Essas substâncias a serem analisadas, que estão presentes nas misturas, elas devem também ser termoestáveis. Elas não podem degradar em temperaturas, em altas temperaturas. Por quê? Porque ela vai utilizar o próprio forno. Então, imagine que se você está utilizando um forno de um cromatógrafo para aquecer a sua amostra, volatilizá-la para poder separar, e nesse aquecimento você degrada a substância, vai dar errado o seu experimento. Vai dar errado a sua análise, você não vai detectar o que você gostaria. Perfeito? Então, eu deixei aí mostrado para vocês o esquema de um cromatógrafo gasoso, onde você tem a coluna. Você tem essa coluna dentro de um forno. Essa coluna ela pode ser uma coluna capilar. Então, capilar por quê? Porque ela tem a espessura de um fio de cabelo. E dentro desse capilar você tem a fase estacionária, que normalmente ela é líquida. Então, é um líquido que fica adsorvido nas paredes desse capilar. Ok? Então, a sua amostra ela vai passar sendo arrastada pelo gás através desse capilar. E o que é interessante? Se no HPLC a coluna é pequena, mais ou menos desse tamanho, no CG a coluna é grande, é gigante. Ela vai de 15 metros até 100 metros. E por ser capilar, ela fica enrolada dessa forma aí, como vocês estão vendo. Perfeito? Aí tem um forno que a gente falou para vocês, que vai promover essa rápida evaporação para manter a substância da amostra volatilizada durante a passagem pela coluna. Isso é interessante. As colunas capilares, elas vão ter maiores resoluções do que as colunas empacotadas. Eu deixei até a imagem aqui para você da diferença. Você tem a coluna capilar e a coluna empacotada, que é menor e é mais grossa. Veja só, quanto mais grosso é a coluna, pior a resolução da sua análise, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Quanto mais grosso for, pior a sua análise, pior a resolução da sua análise. Guarda isso, daqui a pouco a gente fala disso. E também você pode acoplar uma pré-coluna. Você pode acoplar uma pré-coluna no seu cromatógrafo gasoso. Então anota isso. Você precisa saber quais são os principais detectores de um cromatógrafo gasoso. Você tem os detectores de condutividade térmica, onde o gás de arraste mais utilizado é o gás hélio. Você tem o detector de ionização de chamas, famoso FID, ou no português DIC, onde você já pode utilizar outros gases, como por exemplo o hidrogênio e o nitrogênio, além do próprio hélio. E o que você não pode esquecer para a sua prova? Quando o detector for FID, você quer analisar principalmente hidrocarbonetos. Ele é mais sensível para hidrocarbonetos e ele é pouco sensível para compostos nitrogenados. Perfeito? Mais seletivo para hidrocarbonetos. E você tem o terceiro tipo de detector, que é o detector de captura de elétrons. Guarda isso, senhores. Você tem esses três principais detectores, que são os detectores, digamos, fundamentais. São os mais básicos. Agora você tem o detector padrão ouro, que é o espectrômetro de massa. Esse detector, pai, não tem erro. As substâncias que compõem a mistura vão sair em tempos diferentes e vão ser mandadas para o espectrômetro de massa, que vai fragmentar essa estrutura e vai identificar quais são as moléculas separadas. Perfeito? Espectrômetro de massa também é um tipo de detector. Então vamos para a questão? Sem mais delongas, vamos trabalhar. Vou logo nas alternativas. Ele pede a não correta, né? Ele pede a incorreta. Vamos lá. O detector de condutividade térmica é um detector considerado universal, perfeito. Não destrutivo, perfeito, ele não vai destruir sua amostra. E é sensível à concentração, perfeito, também você pode quantificar através de condutividade térmica.
Na letra B, senhores, o detector por captura de elétrons é praticamente insensível a hidrocarbonetos. Perfeito. O detector de captura de elétrons, ele vai dar prioridade, principalmente, senhores, a halogênios e a compostos nitrogenados, assim como a álcool e cetonas. Perfeito? Ele é mais sensível a isso. E ele é pouco sensível a hidrocarbonetos. Até por isso, você utiliza mais para pesticidas que normalmente contêm esses halogênios, contêm compostos nitrogenados. Bacana? Letra C. O detector por ionização de chama é muito utilizado para a detecção de compostos orgânicos por não ser destrutivo. Olha só aqui. Olha só aqui. Aquele velho bizu que eu já venho batendo com vocês em praticamente todos os vídeos. Quando a alternativa apresentar uma partícula negativa ou uma partícula muito restritiva, negativa do tipo não, nunca, ou então restritiva do tipo somente, só, ou então muito generalista, sempre. Então você já desconfia dessa alternativa. Por quê? Porque o avaliador normalmente ele pega um enunciado que está correto e para transformá-lo em incorreto, ele só faz aplicar essa partícula diferente, negativa, generalista ou restritiva, que é o caso aqui dessa alternativa. O detector por ionização de chamas é muito utilizado na detecção de compostos orgânicos por não ser destrutivos. Negativo. Esse não é que está estragando. Veja só, você tem a ionização em chamas. Então vai destruir, vai destruir. E esse processo ele faz parte da análise de detecção. Perfeito? Então, o erro está aí. Letra D. Os cromatógrafos de ionização em chama normalmente utilizam o hidrogênio como gás de arraste. Não. A gente mostrou aqui no passado que não é o hidrogênio perdoe-me, que de fato é. Confundi. De fato, utiliza normalmente o hidrogênio. Pode utilizar também o hélio e o nitrogênio. E a letra E, o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa permite, além da separação dos compostos, a determinação por razão massa-carga dos fragmentos do composto separados. Está correto também. A gente vai ter uma aula só sobre espectrômetro de massa. E o que ele faz é exatamente isso. Ele fragmenta a sua substância e ele mede essa razão massa-carga para identificar os fragmentos. E depois ele monta o quebra-cabeça da molécula e te diz qual é a molécula de acordo com a biblioteca do próprio equipamento. Vamos para a sétima questão. Na sétima questão, ele fala, vou direto para o enunciado. Com relação às técnicas e aos detectores citados, assinale a opção correta. O espectrômetro de massa só pode ser utilizado para análise de moléculas pequenas, cuja massa molar seja de no máximo 3... Não. Olha só aqui essa partícula restritiva de novo. Só negativo. Ele não tem essa restrição. Tanto que você pode analisar a cocaína por espectrômetro de massa e a cocaína tem 303 gramas por mol, ok? Então, está errado. Não tem essa limitação. Na letra B, o detector de ionização de chamas é seletivo para... Opa, a baixaria já começou, foi cedo. Não é seletivo para nitrogenado. Detector de ionização de chamas é seletivo para hidrocarbonetos. Letra C. O detector de captura eletrônica é altamente sensível para os compostos que tenham halogênios, aminas ou álcools como grupo funcional, mas não é sensível para compostos eletronegativos. O erro está bem aqui nessa partícula não, tá? Letra D. Utilizando-se o espectrômetro de massa, é possível obter informações da massa molecular e a estrutura química durante a análise. Perfeito, lindo. E normalmente, senhor, o pico que vai dar a massa molecular daquela substância, ele é o último pico que aparece na análise de massas. Perfeito? A gente vai falar disso melhor na aula, nas próximas aulas que falam sobre espectrômetro de massa. Então, você consegue determinar
a massa da molécula e você consegue determinar a estrutura da molécula. Deixa eu só fazer um parêntese. Você já assistiu CSI, onde lá os peritos eles colocam a substância em um equipamento e o equipamento já diz qual é a molécula que está presente naquele pó, então naquela solução, naquela mistura que está sendo analisada? Pois bem, aquele equipamento, daquela maneira como é representado, de fato ele não existe, tá? O que mais se aproxima, naquela velocidade, naquela praticidade que é mostrado no seriado, não, tá? O que mais se aproxima desse equipamento na vida real é o espectrômetro de massa. Você coloca o que você quer conhecer, né, saber o que tem ali dentro do espectrômetro de massa e ele te diz qual é a molécula que lá está presente, perfeito? Tanto que, antes disso, você precisa fazer uma separação. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir detectar. Compreendido? Então você primeiro separa as substâncias e uma por uma você joga no espectrômetro de massa para a identificação da substância. E letra E, os equipamentos CG massa-massa, CG massa-massa em tandem, né? Que a gente vai falar disso também na próxima aula. Tem menor custo que CG feed. Pô, aí é baixaria, só faltou cuspir no chão, né? Baixaria total. CG feed, CG de detecção de qualquer outro, com qualquer outro detector, não necessariamente esse, mas qualquer outro detector, ele é mais barato do que você botar um massas. O massa é a técnica padrão ouro, ela é a mais cara, ela é a mais sensível, ela é a que te dá uma precisão maior nas análises, então ela é a mais cara, é a que tem maior custo. O massas é muito caro. Então, é errado, ok? É mais fácil você comprar esses detectores, são baratinhos, e acoplar no seu CG. Oitava questão, para a gente fechar a nossa aula, vamos lá, que é a alternativa correta. As principais colunas utilizadas hoje em dia são os capilares. Perfeito. Aqui é sobre cromatografia gasosa, tá? Gasosa. Cromatografia gasosa. São os capilares. Perfeito. De fato são. As empacotadas não são tão legais, não. Cujas dimensões situam-se entre 0,15 a 0,75 de diâmetro interno e 10 a 30 metros de comprimento. Opa! Eu disse para você que o comprimento do capilar ele vai de 15 até 100 metros. Vai de 15 até 100 metros. Perfeito? Letra B. Então tá errada a alternativa A. Letra B. As derivações ou derivatizações são reações feitas nas moléculas dos analitos para torná-los analisáveis na cromatografia gasosa. Perfeito. Aqui está correto, né? Visam introduzir nela grupos específicos. Opa, parou. Você não vai reagir à sua amostra para dar grupos específicos a ela. Não, você faz com que a molécula se ligue a substâncias, por exemplo, fluorescentes. A ligação com compostos fluorescentes é chamada derivação ou derivatização. E permitir que, uma vez que ele tem agora um grupamento, um composto fluorescente ligado a ele, ele possa ser identificado. Perfeito? Então o erro está aqui. Não é introduzir grupos específicos. Letra C. No modo de injeção sem divisões, spitless, toda a amostra é introduzida no sistema cromatográfico. Esta técnica é adequada particularmente na análise de traços, bastante comum nas análises de perícia. Perfeito, tá lindo, é isso aí mesmo, tá? Só guarda essa definição aqui, tá? Não é comum cair, mas vai que cai novamente, né? O spitless, onde você bota toda a amostra de uma só vez. Na letra D, o número de pratos teóricos em cromatografia gasosa normalmente é associado à coluna. Até aqui tudo bem. Quanto maiores o seu comprimento e o seu diâmetro interno, maior será a sua eficiência. Senhores, primeira coisa que eu quero que você saiba. Quanto maior for a altura do prato teórico, a altura dos pratos teóricos, menor será a eficiência da análise. Então, na sua análise, depois que você faz a análise, você faz um estudo de pratos teóricos, que é uma medida de eficiência de resolução e de eficiência daquela sua análise, perfeito? Então, quanto maior for a altura desses pratos, menor ele foi eficaz, menos ele foi eficaz na análise. Então, aqui ele já está errado, porque ele diz que maior é a eficiência. Não, menor é a eficiência.
Agora, perdão, deixa eu só ler novamente. Tá certo. Quanto maiores o seu comprimento e o seu diâmetro, maior será a sua eficiência. Não. Quanto mais... Veja só. Quanto menor for o comprimento da coluna... Perdão. Quanto menor for o diâmetro da coluna... O diâmetro da coluna, tá? Pratos teóricos é um modelo matemático que é feito. Esquece pratos teóricos, ele não cai muito, não cai aprofundado. O máximo que você vai precisar é saber que ele tem referência com a eficiência da análise. Vamos para a coluna. Na coluna, quanto menor o diâmetro da coluna, quanto mais fina for a coluna, maior é a eficiência. Repito, quanto mais fina é a coluna cromatográfica, mais eficiente é a sua análise. Por quê? Por causa do modelo de caminhos múltiplos, lá da equação de Ginter. Calma, não é cobrado isso. Acho que tem 2 S, se eu não me engano. Ginter. Que é a teoria teoria dos caminhos múltiplos. De forma simplificada, o que é que diz essa teoria? Diz que quanto mais grosso é a coluna, mais caminhos a sua amostra, a sua substância, ela vai percorrer ao passar por ela. Se a coluna for bem fininha, o caminho ele não vai ser múltiplo, só vai ter um caminho para ser percorrido. Então a análise vai ser mais eficiente, porque esses caminhos múltiplos podem fazer com que haja uma afinidade, entre aspas, maior da substância pela coluna do que deveria acontecer. Perfeito? Então, guarda isso. Você não precisa saber a teoria dos caminhos múltiplos, a equação de Ginter. Não, isso aí não cai. Isso não cai na sua prova. O que você precisa saber, senhores, o que vocês precisam saber é quanto menor o diâmetro da sua coluna, mais eficiente é a sua análise. É por isso que na cromatografia gasosa você dá preferência a colunas capilares, que são mais finas, da espessura de um fio de cabelo, do que colunas empacotadas, que são mais grossas. Você dá preferência às colunas capilares, que são mais finas e têm maior eficiência. Perfeito? E a resolução é inversamente proporcional à raiz quadrada da... Não, para! A baixaria aqui começando é cedo. A resolução, senhores, de uma análise cromatográfica, ela é diretamente proporcional à eficiência da análise. Quanto maior a resolução, mais eficiente é a sua separação. Perfeito? E vice-versa. Tranquilo? Então, alternativa correta, letra C. E assim nós fechamos esse conteúdo de HPLC e CG. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha anotado. Se ficou alguma coisa meio obscura, volta na aula, assiste novamente e deixa nos comentários o seu questionamento, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu elogio. Me dê o seu feedback para eu saber se você está gostando ou não. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e siga-me nas redes sociais. O meu Instagram, vou apagar aqui. O meu Instagram é @rian.felipe. Para mais informações, só me seguir lá. Continue na pegada. Seja firme na sua jornada. Tamo junto. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.